Então, boa tarde a todos os alunos. Bom dia, né? Melhor para todos os alunos, né? Bom dia, Jade. Bom dia, Franciele. Agradeço a disponibilidade, né? A disposição aí de vocês de estar apresentando para a gente aqui né, as experiências de vocês no mercado de trabalho, né? E também na engenharia. E como que a gente pode, em termos das questões, já deixar meio claro para os alunos, como é que vocês preferem, se depois no final da apresentação ou no meio, como é que vocês preferem, só para a gente combinar. Bom, eu tô sem a sua apresentação aqui, Franciele. Se você quiser que eu compartilhe a sua, você precisa me mandar. Eu compartilho aqui. Tá, Tá, eu compartilho aqui também. tá. Vocês preferem que as perguntas sejam no final da apresentação ou... Pode ser no final, né, Pode gente? ser no Ok, final. tá. Aí eu vou coletando elas aqui pelo chat, tá? E aí depois no final a gente responde elas, né? Então, quem que vai ser a primeira a apresentar? Vai ser a Jade ou a Francine? Pode ser eu. Tá. Então, Jade, passo a palavra para você, hein? Pode Deixa eu iniciar. compartilhar novamente. A Franciele, daí eu ia falar para você deixar o teu microfone mudo, tá? Para não fazer barulho enquanto ela tá apresentando. Qualquer coisa você abre se você precisar comentar alguma coisa, né? Eu não tô conseguindo compartilhar mais. Só um minutinho. Tudo bem. Aí, agora sim. Bom dia, pessoal. Me chamo Jade Lessa. Agradecer ao professor pela oportunidade da gente falar um pouquinho da nossa experiência. Eu programei aqui para a gente uma agenda com uma apresentação, falar um pouquinho das minhas áreas de atuação, falar um pouquinho dos projetos que eu já atuei. E basicamente a minha apresentação, eu sou formada em técnico em eletrônica pela ETEC, de São Paulo, que é a escola técnica estadual. Eu cursei o curso de engenharia eletrônica, que vocês estão ingressando agora, aí na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Toledo. Me formei em 2017, entrei no ano de 2011, no segundo semestre, e agora eu estou cursando uma pós-graduação em ciência de dados e inteligência artificial na Universidade Mackenzie, aqui em São Paulo. Eu pretendo concluir essa pós-graduação em 2021, no ano que vem. Eu, desde 2009, venho estudando eletrônica e quando eu me formei na universidade, eu entrei na carreira de desenvolvimento. Então, eu atuo no desenvolvimento de hardware, fazendo projeto de circuitos em esquema elétrico, projeto de layout em placa de circuito impresso, e atuo também no desenvolvimento de software embarcado, fazendo projeto de arquitetura de software embarcado, fluxograma, programação em diversas linguagens, mas direcionada a software embarcado, né? E desenvolvimento de produtos, por fim, que é o desenvolvimento do hardware, mais o desenvolvimento do software embarcado, mais o desenvolvimento da mecânica, né? Que é o case do dispositivo, e a formatação do modelo de negócios. E basicamente essas três foram as áreas de atuação que eu escolhi e venho trabalhando nos últimos anos, desde que eu me formei na universidade. O desenvolvimento do hardware, o desenvolvimento do software embarcado e o desenvolvimento de produtos
focados para IoT, nos últimos anos que eu tenho mais trabalhado. IoT e IIoT, né, que é o Industrial IoT, que são os dispositivos focados para a indústria. Essas três áreas de atuação, elas têm esses principais tópicos, né, que é o projeto dos circuitos no esquema elétrico, projeto do layout na placa, o desenvolvimento do software. Então, você precisa projetar a arquitetura do software, os fluxogramas, as máquinas de estado, você precisa programar aquilo em seguida, e em seguida você precisa desenvolver um produto, né? Você precisa embalar aquilo e fazer daquilo criar valor, né, para o mercado. Eu vou falar mais profundamente cada uma dessas áreas em seguida. O desenvolvimento do hardware. O desenvolvimento do hardware ele tem um ciclo. A gente chama de ciclo de desenvolvimento. E esse ciclo ele consiste em diversas atividades. E dentro dessas atividades existem especialistas somente nessas atividades. Então, seria uma grande área que pode ser escolhida para seguir e trabalhar, né? O desenvolvimento do hardware é fazer essa placa que tá nessas imagens, né? Fazer ela mesmo, construir ela no software, colocar chip por chip, criar o footprint, que é o modelo daquele componente, especificar o tamanho do pad, o tamanho do pino dele, especificar cada camada dessa placa, faz parte desse desenvolvimento. Especificar cada componente, cada fornecedor, cada circuito, tudo isso é trabalho do engenheiro eletrônico. O engenheiro eletrônico ele projeta cada circuito e formata esse hardware num produto, né? Idealizando uma atividade. Por exemplo, essa placa aqui de baixo, ela é uma placa que vai colocada nas cancelas das entradas de controle de acesso, né? Então você vai passar no metrô, no ônibus, pode ter uma placa dessa lá. E aí o que essa placa faz? Ela pega o dado do controle do RFID, que entra em um desses pinos aqui. Então ela faz diversas atividades. Todas essas atividades elas devem ser feitas por esses chips que estão aqui, né? Por esses componentes. Então tudo isso tem que ser projetado. E tudo isso começa na etapa de projeto do esquema elétrico. Então, quando você vai projetar o esquema elétrico, na etapa de desenvolvimento do hardware, você precisa especificar tudo isso. E você começa por aí, então você especifica cada LED, você escolhe o LED, você escolhe a cor do LED, você escolhe a cor por temperatura, por cromaticidade e vários outros padrões que você pode escolher. Um LED, por exemplo, você vai escolher o USB de acordo com a aplicação. Então, o USB ele tem que ser à prova d'água, porque o dispositivo não pode respingar água. E aí você vai escolher esse USB de acordo com o que você precisa. Então, tudo você vai escolher nesse momento, né? E aí você vai passar pela definição dos requisitos do projeto. Então, o projeto precisa ter um display, ele precisa ter um LED, ele precisa ter um botão. Você vai fazer toda essa definição, você vai definir os blocos com uma arquitetura, você vai selecionar os fornecedores dos componentes, projetar e elaborar o esquema elétrico, revisar esse esquema elétrico, desenhar o layout da placa, que é rotear, fazer essas trilhas, né, de conexão entre os chips e periféricos. Você vai gerar a documentação dessa placa, né? Os famosos Gerbers, arquivos Gerbers, que são os que você vai enviar efetivamente para a fábrica para fabricar essa placa para você. Ou os arquivos que você mesmo vai precisar para você fabricar a sua placa. No caso, se ela for um pouco mais simples, você consegue fazer ela em casa.
Você vai fabricar essa placa, vai montar os componentes na placa, vai fazer o teste das placas, vai gerar um relatório, vai elaborar uma documentação com um manual de instalação, manutenção e operação. E por fim, quando ela estiver funcionando, aí você vai levar ela para o processo de homologação. A segunda área de atuação é o desenvolvimento do software. Então, você criou uma placa com diversos periféricos e funcionalidades que você idealiza e ela tem ali um processador para realizar essas atividades. E aí você faz o projeto do software embarcado, baseado nessa placa que você construiu. Então, você construiu uma placa que tem lá um ARM Cortex M4, que é um processador principal. Ele tem vários periféricos conectados a ele. Então, ele tem lá um grupo de GPIOs, que são os famosos IOs, onde você vai conectar os LEDs, botões e periféricos one wire, de uma interrupção de uma linha. Vai ter também o periférico SPI, que é um outro tipo de comunicação. Tudo isso que eu estou falando aqui vocês vão aprender no decorrer do curso. Tudo isso que eu estou falando eu aprendi durante o curso de engenharia na UTFPR Toledo. Então, vocês também provavelmente irão aprender até o final do curso. Aqui, então, tem um processador, que é um ARM Cortex M4, ele tem diversos periféricos, onde você pode conectar GPS, um modem, para fazer conexão e mandar, por exemplo, uma mensagem num aplicativo, numa aplicação web. Então, você já consegue embarcar na sua placa um chip que tenha esse tipo de conexão. Você pode falar também LoRaWAN, que é um outro tipo de conexão, na base de radiofrequência. Você pode colocar também Bluetooth na sua placa. E aí você pode colocar uma IMU, que consiste num acelerômetro mais um giroscópio e um sensor de temperatura embutido num chip só. Você pode colocar a alimentação do seu dispositivo de bateria e você pode conectar um dos pinos para medir num ADC o nível dessa bateria e ficar reportando lá na plataforma, olha, a bateria está acabando desse dispositivo. Então, você vai definir os requisitos do projeto de hardware e software embarcado, é, praticamente em conjunto, né? E você vai construir tudo isso em diagrama, em blocos, vai organizar essas ideias antes de desenvolver, de fato, o software embarcado, né? Que é o início dessa atividade aqui. Aqui embaixo tem mais algumas conexões, então você pode alimentar essa placa. Eu quero que a minha placa ela tenha carregamento USB. Então, ela vai ter um chip carregador que vai controlar uma bateria Li-ion. Eu vou ter uma chave seletora que vai escolher quando eu estiver operando com a bateria ou quando eu estiver operando direto com o USB. Eu quero ter um supervisor de tensão para monitorar essa tensão, para ver se está ok, antes de alimentar o meu conversor DC-DC, que vai alimentar toda a minha placa, por segurança. Então, tudo isso você vai definir, né? Tudo isso faz parte da arquitetura do projeto, tudo isso é atividade do engenheiro eletrônico. Aqui tem alguns desenhos de esquema que eu trouxe para vocês e alguns exemplos de software que podem ser utilizados para o desenvolvimento desses esquemas e desses layouts, né, desses projetos. Então, essa parte do hardware, esses softwares cuidam da parte do hardware. Tem algumas versões gratuitas, algumas versões pagas, algumas versões melhores, outras com menos recursos, mas todas oferecem o básico, que é criar um esquema, conectar lá o chip com os periféricos e conseguir gerar uma placa a partir desse esquema, né? Que é a próxima etapa que eu vou mostrar para vocês. Então, você consegue gerar as duas etapas, esquema e layout, dentro desses softwares, né? A gente tem o Eagle, tem o KiCad, tem o Altium,
o OrCAD, Fritzing. O Fritzing é bastante interessante, vocês vão ver bastante tutorial. O Multisim, que é um pouquinho mais formal. Tem a parte de análise de circuitos, onde você pode realizar simulações. O Eagle também tem algumas funcionalidades que são gratuitas. E é bem interessante vocês conhecerem um pouquinho desses softwares e adotar um. Durante a universidade, provavelmente vão ter mini cursos para vocês realizarem quando passar todo esse processo de pandemia. Voltar ao normal, provavelmente vão ter mini cursos e tem um mini curso que o professor Fábio Rizental Coutinho ele oferece, que é de desenvolvimento de placa. Então vocês vão ter a oportunidade de conhecer esse processo, assim como eu aprendi com o professor a fazer placa e hoje eu faço muitas. É bem legal esse processo e vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Não percam a oportunidade. Então, no desenvolvimento do software embarcado, como eu falei, você vai fazer um fluxograma do que você tem no seu hardware e o que você quer idealizar no seu software. E você vai ter ali os seus periféricos que você escolheu. Então, você escolheu um chip, você escolheu um botão, escolheu o LED, Vibracol, escolheu uma memória externa para salvar dados, você escolheu uma IMU, que é um acelerômetro, mais um sensor de temperatura, mais um giroscópio. Você colocou também um GPS, sua placa alimentada por bateria. Então, você forma todo o seu conjunto num fluxograma que você consiga visualmente ver o que você precisa fazer e você inicia o processo de desenvolvimento do software, que é efetivamente programar. Agora você vai programar. Agora você vai desenvolver o software do seu produto. Então você vai definir os requisitos do projeto, vai revisar esses requisitos de acordo com todo o seu hardware, vai definir os blocos, selecionar as tarefas e fazer o fluxo do software, e desenvolver o software. A gente tem duas metodologias que são comumente faladas aí, que é a bottom-up ou a top-down. Então, você pode começar a fazer o seu software de baixo para cima ou de cima para baixo, literalmente. Então, aqui tem uma explicaçãozinha melhor. Eu não sei o quão vocês conhecem de programação. Quando eu entrei na faculdade, quando eu cursei a disciplina de introdução à engenharia, eu não conhecia nada, não tinha noção nenhuma. Então, o software é onde você fala lá para o LED acender, é onde você fala pro botão, olha, se esse botão for apertado, acenda o LED. Então, é lá que você deve escrever isso. Você escreve isso em linguagem de máquina. Tem diversas linguagens de programação hoje em dia, não é isso que eu quero falar, mas do software mesmo, independente da linguagem de programação, você precisa aprender a programar. Essa abordagem bottom-up ou top-down são diferentes porque você inicia o software de cima para baixo ou de baixo para cima. Então você ou cria o seu main principal, né, sua task principal, a sua rotina principal, aonde vai chamar os módulos inferiores. Então, aqui, por exemplo, eu poderia ter GPS, e aqui eu poderia ter internet 3G. Então, o meu main principal, ele fala com o meu GPS, ele fala com o meu 3G. Então, eu posso começar o código falando que a minha rotina principal fala com o GPS inicializa seus pinos, GPS pegue a posição atual. Eu posso também começar por baixo. Eu posso começar criando essas rotinas do GPS. Então, são duas abordagens diferentes, bottom-up e top-down. Posso falar mais depois, se vocês quiserem, passando um pouquinho rápido. Mas se vocês tiverem dúvida, no final a gente pode voltar. No fim, você formou um produto.
você fez um hardware, né, uma placa, você fez um software, e agora você precisa formular um produto. Você precisa incluir nisso uma mecânica e sugerir um modelo de negócios para esse produto. Então, tem aqui um exemplo de ciclo, né? Você passa pela arquitetura, onde tem especificação, P&D, prova de conceito, diagrama em blocos, milestones, que são as entregas parciais. Geralmente, as empresas que trabalham com esse modelo de desenvolvimento de hardware, eles trabalham assim. Você vai passar pelo design, que é tudo isso que a gente falou antes, passar pela pré-série de fabricação, e enfim, você vai chegar na produção. E aqui eu vou falar um pouquinho de alguns projetos que eu já desenvolvi. Então, assim que eu iniciei na carreira de desenvolvimento, o meu primeiro desafio foi sistema de estacionamento, onde a ideia é aquela de você entrar no estacionamento e ver um display de vagas com o número total por andar, por exemplo, e aí você já sabe o andar que você tem que ir. E aí, quando você chega no andar, nos corredores, você encontra painéis com o número de vagas daquele corredor, e você sabe aonde você pode estacionar mais rápido. E você enxerga isso também porque a vaga fica verde, né? Ou vermelha se ela estiver ocupada. Então, esse sistema, ele funciona todo cabeado, né? Com uma comunicação que vocês vão estudar mais para o fim do curso, uma comunicação chamada RS485. E então sai um cabo lá do painel e vai passando em toda a rede, formando uma rede 485 de comunicação, aonde você tem mestres e escravos. Então você tem dispositivos que falam, dispositivos que escutam. E você vai transmitindo as mensagens nesses fios, nesses barramentos de RS485, até elas chegarem nos painéis e chegarem numa aplicação, né? Aqui no final você passa por um conversorzinho, né, para entregar as informações. E vocês também vão aprender sobre isso. E esses sensores que determinavam se a vaga estava livre ou ocupada, eles são sensores ultrassônicos. Basicamente, para essa aplicação, eles medem distância vocês vão estudar um pouco sobre isso também durante o curso. Existe na física, provavelmente vocês estudaram o efeito Doppler e é um pouquinho semelhante. Aqui é na prática algumas fotos do laboratório quando eu trabalhava nessa empresa. Então aqui tem alguns sensores, tem a placa que fica lá na frente de estacionamento. Então aqui passa todo o barramento, todo um monte de fios. Tinha placas de visuais de deficientes. E, enfim, era assim, mais ou menos assim, dia a dia. E na prática, o que você entrega para o cliente é um pouquinho mais bonito. Aí, aqui já está a instalação, então aqui está passando todos esses fios que eu mostrei para vocês, está passando tudo aqui. No final do corredor, ou a cada X vagas, por exemplo, dependendo do limite do controlador, né? Porque esse cara aqui, ele vai ter um limite, né? De número de caras que ele consegue controlar, isso vocês vão estudar. Então, a cada X caras vai ter um controladorzinho. Esse controladorzinho vai se comunicando com as aplicações, vai entregando as informações de valor para o cliente, né? Quantos carros tem no meu estacionamento hoje? Quanto de dinheiro entrou no meu caixa? É isso que o cliente quer saber, no fim. Aqui tem um outro projeto que eu desenvolvi também, que foi um adipômetro, é um dispositivo médico para medir o nível de gordura. Então, o desafio foi pegar um já existente de mercado e implementar essas comunicações mais novas, Bluetooth, LoRa, colocar LED, colocar botão, trazer mais inovação para o dispositivo, que já era de mercado, que é esse cara aqui. Então, ele é uma pinça que mede gordura. Basicamente, temos um potenciômetro de precisão
e a gente tem que ler com precisão essa abertura aqui e realizar diversos cálculos matemáticos complexos aprovados por médicos no fim do produto. É bastante interessante. E aí o outro projeto foi um monitoramento de pets. Então era uma coleirinha para cachorro, para saber se o cachorro estava bem de saúde, o quanto ele estava agitado, o quanto ele tinha coceira, se provavelmente ele podia estar com pulga. É, vários estudos foram possíveis ser extraídos a partir de um sensor de movimento. Então, é um hardware que consiste num sensor de movimento, uma bateria padrão de relógio, ele tem tamanho de relógio e ele se comunica via Bluetooth. Só do sensor de movimento a gente consegue extrair muita informação, né, sobre o pet, com machine learning e data science, né, que é ciência de dados. E aqui no final a gente tem um dos últimos produtos que eu desenvolvi aqui para a indústria de mineração. O pessoal conseguir localizar funcionários em áreas remotas. Então é um crachá para monitorar funcionários mesmo. Esse crachá tem um GPS e ele fica transmitindo essa informação do GPS em tempo real para a base de dados das empresas. As empresas conseguem localizar os funcionários caso algo aconteça. E é isso, o que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos. Ok, obrigado, Jade. Bem legal os projetos, né, que você trabalhou. Tem algumas perguntas aqui. Vou começar aqui com a primeira do Vitor Honorato. Ele está perguntando, no caso do sensor de estacionamento, um carro do supermercado poderia enganar ele falando que a vaga está ocupada? Acho que o carro do supermercado, acho que é aquele carrinho, né, de mercado, né, aquele carrinho metálico. Tá, aquele carrinho, ele é vazado, né? O sensor ultrassônico, ele é instalado de forma reta sobre a vaga e ele espera que a onda mecânica que sai do sensor, né, ela saia e seja emitida sobre o carro e retorne, né? Então, o que você mede basicamente é a distância, que é o tempo que o pulso leva para chegar no carro e voltar. No carrinho do supermercado vai acontecer um pouquinho diferente, porque ele não é plano. E aí provavelmente ele não vai detectar como um carro. Mas se você for lá com a sua mão, ele vai detectar como um carro. Ok. Tem mais uma pergunta aqui do Marcos. Sobre a produção das placas. Depois do projeto pronto, vocês mandam para uma fábrica do país ou de fora do país? Depende. Depende da preferência do cliente e sua mesmo. Ok. O Lucas, ele está falando o seguinte: no slide do estacionamento vi que tinha alguns que ficavam amarelo. Por que ficava amarelo, sabe dizer? Sim, tem algumas vagas que elas são especiais. E aí o pessoal do estacionamento gosta que elas sejam diferenciadas. Então as vagas especiais costumam ser as vagas de idosos, as vagas de deficientes e as vagas de gestantes. Aqui em São Paulo também elas são rosa. A de gestante, a de deficiente é azul e a amarela são as de idosos. Ah, ok. O Douglas está perguntando. Você disse que não tinha conhecimento disso. Então, qual foi o mais difícil para desenvolver? Não sei qual. Não entendi muito bem o que é o disso, conhecimento de qual parte, Douglas. Ou você pode dizer aí, Jade, qual que foi o mais difícil para você desenvolver desses projetos, na tua opinião? Talvez seja isso que ele queira saber. Ou que você teve que Todos estudar esses mais aí, projetos. né? Sei lá. Nem todos esses projetos eu desenvolvi por completo sozinha, né? Geralmente você tem uma equipe de desenvolvimento com você e você desenvolve partes daquele produto, né?
Por exemplo, você pode, no último produto que eu mostrei, que é um monitoramento de funcionários, ele tem toda a capacidade de pegar dados de localização. Então, ele tem um GPS lá que você pega os dados de localização e posta na nuvem. A partir desses dados, você pode gerar alarmes, gerar alertas, e fazer o que você quiser, mandar mensagem de volta para o funcionário, ir lá buscar ele, enfim. Então, isso tudo são coisas diferentes. Então, você faz o produto, você fala com o GPS, então você faz o hardware, você não precisa dominar de todas as etapas. Você precisa, de fato, escolher uma que você goste e se desempenhar nela. Eu atuo no desenvolvimento do hardware, atuo no desenvolvimento do software, e no desenvolvimento do produto. Porém, eu não atuo sozinha nessas três áreas. Então, geralmente, eu tenho partes do esquema que eu desenvolvo, eu tenho partes do layout que eu desenvolvo, tenho partes do software que eu desenvolvo. Uhum. Tem mais uma aqui, ó. O Vitor está perguntando: no crachá GPS para mineradores, já pensaram em fazer um polar igual usam em academia para monitorar os batimentos cardíacos do funcionário também, além da posição? Ou seria Sim, algo muito invasivo por acabar monitorando se o minerador está trabalhando ou não? sim, e tem isso no produto. Quando eu mostrei o produto anterior, que era o Connect Pet, que faz o monitoramento de pets, ele nasceu como monitoramento de pets, mas hoje ele faz o monitoramento de idosos. Mas isso ainda não virou um produto que está fazendo toda a fase de machine learning, criando toda a base de rede neural para gerar esses insights, né? Para idosos, igual gerou para pets. Então, é igual o que tem nos jogadores de futebol, que eles usam lá no pescoço durante os treinos, que você consegue saber o quão rápido ele o quão, é, quanto ele, batimento cardíaco e tudo mais. Quando ele está se esforçando, vamos dizer, né? A outra coisa que pergunta minha, aquele dos pets, ele tem GPS? Porque parecia uma fotinho lá do mapa, ou ele é tudo pelo movimento só que ele... Porque Ele parecia que tinha um tem, GPS, assim, pelo mapinha, não sei se é... ele tem LoRaWAN. E a LoRaWAN, eu não conheço, ela funciona... Você consegue saber um pouco a posição? Sim, porque o LoRaWAN, ele é o LoRa mais o WAN, né, que é a camada de rede. Então, em algum ponto tem um gateway que está conectado na internet, e esse gateway, ele provê a informação de localização do dispositivo a partir do nível de sinal, uma pressão não muito boa, de aproximadamente 10 metros, mas não é uma pressão de GPS, né, de centímetros, mas já é suficiente para você encontrar seu cachorro. Legal, legal, interessante. Pessoal, mais alguma pergunta? Não sei se os que perguntaram, Vitor, Douglas, Lucas, ficou alguma dúvida sobre a pergunta, né? Sobre a resposta, né? Que daí a gente vai passar para a palestra da Franciele. Vamos aguardar um pouquinho aqui só. O pessoal está dizendo que é tranquilo. Ok, obrigado. Ok, Franciele, acho que vamos passar para Oi. a tua parte, então. Oi, bom dia, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no laboratório do meu trabalho. Eu estou numa sala de reunião, de demonstração, então estou sem máscara. Trabalhamos num time também, ele é um pouquinho grande, mas eu vim aqui numa salinha mais reservada hoje. Então, vou começar a minha apresentação, só um minutinho. Ok. Tá ok, professor? Tá, estamos vendo aqui. Ok? Legal. Então, eu preparei uma agenda, eu me chamo Franciele, preparei uma agenda para a gente, vou fazer uma apresentação e algumas áreas de atuação. Eu sou formada em Engenharia Eletrônica pela UTFPR,
iniciei em 2011 e me formei no início de 2018. E atualmente eu estou cursando uma pós-graduação que pretendo terminar agora a fim do ano. É uma pós-graduação em Java e também é pela UTF, Campus Cornélio Procópio. Vou falar um pouquinho sobre o estágio e a minha profissão atual. Eu realizei o estágio na empresa DSN, em Cascavel. Ela possui sede em Joinville, tem uma filial em Cascavel e outra em Foz do Iguaçu. Ela é uma distribuidora de assistência técnica autorizada da marca Intelbras e HDL, mas existem outras marcas também que eles trabalham, todas no segmento de segurança eletrônica, e os produtos eles são vendidos diretamente para instaladores da região, não para o público aberto. Nessa empresa, eu tive uma boa ideia de consertos e manutenções. Então, eu atuei basicamente na manutenção de produtos de segurança. A Intelbras é uma empresa bem destacada no mercado e a maioria dos produtos que chegavam para mim em bancada eram da Intelbras. Bom, lá eu desenvolvia o atendimento ao cliente diretamente e recebendo as ordens de serviços. Ela continha os dados do cliente, o produto e o problema. E para realizar essas manutenções, existia um padrão, basicamente, a ser seguido. Inicialmente era o atendimento, recebimento da OS, como eu acabei de falar. Em seguida, a gente testava o produto e para analisar o defeito descrito pelo cliente, e um dos parâmetros decisivos era se ele estava na garantia ou não. Existiam um destino diferente se ele estivesse na garantia e outro se não estivesse na garantia. Bom, e aí o início da manutenção se dava com abrindo o produto. Para abrir o produto, a gente utilizava diversas ferramentas. Existem algumas ferramentas para abrir alguns produtos. Como mostra aqui a imagem, era a minha bancada de trabalho e as ferramentas que eu utilizava no estágio. Aqui tem a minha bancada de manutenção e uma imagem da empresa. Depois que o produto era aberto, a gente fazia uma análise visual para ver algum equipamento, componente danificado, observando sempre trilhas rompidas, componentes carbonizados, e se existia algum dano evidente. Se observasse algum dano num componente visível, esse era substituído e com o auxílio do multímetro, capacímetro e outros equipamentos de medição. Ao final, era substituído os componentes, montado novamente o produto. Em bancada, ele ficava pelo menos mais 3 dias em funcionamento, e aí sim nós retornávamos para o cliente dizendo que ele poderia retirar o produto, ou porque ele foi consertado, ou porque não havia conserto. Antes disso, era passado o orçamento, assim por diante. Uma das atividades que eu desenvolvia era a manutenção. Outra atividade interessante era o desenvolvimento dos circuitos tésticos. Esse circuito é um circuito que simula o portão eletrônico. Então, consertávamos placas de acionamento de portão. E para simular o funcionamento do portão, precisávamos criar circuitos de teste. A demonstração é esse circuito, ele tem 2 LEDs 110 e 3 fins de curso para simular o fim e o começo do portão. E esse
uma ferramenta que, um instrumento que existe no próprio portão, no próprio motor eletrônico, é só uma adaptação para o encaixe no circuito. Outras atividades, basicamente, as listas de materiais de reposição. Então, esse exemplo aqui era uma câmera infravermelho que havia sido queimado os LEDs, então você precisava selecionar, buscar no site da Intelbras, site específico para manutenção. Você buscava o equipamento que você precisa, a peça que você precisa, ou até um conjunto que você precisa, e pelo próprio site solicitava os componentes. Se estivesse na manutenção, se estivesse dentro da garantia, esse produto vinha sem custo. Se não estivesse coberto pela garantia, então era repassado o orçamento para o cliente. Uma das coisas que me chamou a atenção no estágio era o material que a Intelbras disponibiliza para você consertar os seus equipamentos. Dentro do site interno de manutenção, eles disponibilizam uma árvore de falhas. Essa árvore de falhas é completamente detalhada. Eles trazem os tópicos de defeito e trazem o que você deve fazer se o defeito que existe no produto que você está analisando está descrito na árvore de falhas. Então, se a imagem estivesse desfocada, aí você iria realizar o padrão de fábrica através dos pinos ilustrados na imagem. Então, cada um dos produtos da Intelbras tem uma árvore de falha levantando todos os defeitos que os técnicos de lá constataram. Hoje, atuando na área de engenharia, eu vejo que essa árvore de falhas é um conhecimento muito grande do seu produto. Em campo, ele apresenta diversos problemas que às vezes não são mensuráveis no laboratório. Eles vão acontecer em campo. E a Intelbras, ela tem um know-how muito grande e uma equipe muito grande para conseguir realmente descrever toda a árvore de falhas do seu produto. Ela disponibilizava também todo o circuito elétrico, com as medições que precisa ter. Então, você tinha todas as ferramentas disponíveis para o conserto dos equipamentos. Muito interessante essa parte. Agora, eu vou falar um pouquinho da minha profissão atual. Eu trabalho no setor de engenharia, na indústria Greenwave, em Osasco, aqui em São Paulo. A empresa desenvolve produtos de mobilidade, então nós atuamos na área de semáforo e sinalização urbana e também em rodovias. E, diferentemente da maneira com que a Jade trabalha, nós iniciamos, a minha entrada na empresa foi para que desse início do desenvolvimento interno. O que eu quero dizer com desenvolvimento interno? Nós trabalhamos com o desenvolvimento terceirizado até então. E temos uma equipe de engenharia, mas basicamente o desenvolvimento de firmware ele é terceirizado. Aqui dentro nós analisamos algumas etapas de projetos, apenas para projetos novos. Então os projetos já existentes eles são consolidados. Se há alguma modificação de projeto, a gente atua. Se for básica a modificação do projeto, a gente atua. Se for alguma alteração muito grande, então a gente, de novo, terceiriza essa implementação. Aqui dentro, eu já trabalhei com definição de escopo, seriam os requisitos do mercado, o que o meu cliente quer. Falando de controlador semafórico, que é o produto que atua nos LEDs do semáforo.
Os requisitos de mercado seriam o quê? Seriam o que o cliente quer. Ele quer que, através de um site, o controlador reporte qual é o estado dele, se o grupo focal 1 está em verde, ou agora ele está em vermelho, se o semáforo parou de funcionar, por que o semáforo parou de funcionar? Então, dentro da definição de escopo, esses são os requisitos de mercado que a gente analisa. Requisitos de cliente e requisitos técnicos. Como serão as instalações de produto no campo? Como o técnico vai instalar, como ele vai fazer para passar a fiação do semáforo, do grupo focal para o controlador semafórico. Vai ser fácil, vai ser difícil o encaixe da mecânica. É fácil, não é, assim por diante. Em execução de projeto, nós aqui nos atentamos a projetos eletroeletrônicos e algumas definições de mecânica. Como vai ficar o chassi? Eu tenho um chassi aqui atrás de mim, que é um controlador semafórico de demonstração, mas é exatamente igual ao que fica em campo. Como eu vou projetar essa porta? Que tamanho ela precisa ter? Assim por diante. É isso que a gente analisa aqui. Detalhamento de hardware. Quantas placas? Aqui o nosso controlador ele funciona modularmente. Então aqui eu tenho a placa CPU, que ela tem um embarcado, a Olimex. Quantas placas eu estou disponibilizando para comunicação? Quantas placas eu quero de potência? Quantas placas eu quero de detecção de laço ou de botoeira? Assim por diante. Aqui a gente define e aí repassa para quem vai desenvolver de fato o produto. Disposição dos elementos dentro da placa. O chip não é legal deixar nessa placa aqui, porque toda vez que eu desligo a CPU, eu preciso desligar a CPU só para colocar um chip de dado. Então, fica inviável. Eu quero que esse elemento não esteja nessa disposição. A gente atua aqui. Algumas atividades desenvolvidas, requisitos do projeto, como eu disse para vocês, a gente levanta tudo o que é necessário para iniciar o projeto e acompanha o projeto com ele sempre. Definição dos blocos, assim como a Jade, a gente desenha aqui a arquitetura e as especificações do projeto. Essas arquiteturas e especificações do projeto, elas vêm do nosso cliente. Então, cada cidade, por exemplo, São Paulo, tem umas diretrizes para o controlador. E ele pode ficar amarelo intermitente por tanto tempo. Ou na cidade de Toledo, por exemplo, nós não utilizamos um disjuntor geral, utilizamos um disjuntor por foco. São especificações que vêm da cidade que você quer atuar. E por isso somos nós que selecionamos. De componentes do projeto, elaboração de diagramas de estados de novos produtos, atualização de firmware e hardware em campo. Então, quando há algum problema em campo, por exemplo, tivemos um problema de reset. Pelo acesso remoto, o cliente não estava conseguindo resetar o controlador que estava em campo. Aí, analisando o problema internamente, vamos observar um defeito de hardware. Então, essa alteração, esse retrabalho, a gente chama de retrabalho, ele é feito interno e repassado para a produção. A produção é aqui mesmo. Então, a gente faz um documento de retrabalho, depois de testado, esse retrabalho vira uma parte oficial da produção. Cada placa que eles receberem, eles precisam dar esse toque final, que é o retrabalho, para que aí funcione essa alteração necessária. Testes de placas. Então, quando a empresa que desenvolve para a gente manda uma versão,
nós testamos aqui todos os requisitos, temos uma planilha de testes e a gente ataca todos os componentes dessa planilha e verifica se o comportamento depois dessa alteração é o mesmo e também se foi satisfatório, né, as alterações que eles fizeram. Elaboração de documentos, manuais, instalação, manutenção e operação. Isso é elaborado sempre depois que o projeto está finalizado e somos nós que fazemos aqui. Alguns ensaios que o equipamento necessita, esses ensaios são todos das especificações técnicas, então cada município pode optar ou não por aderir esses ensaios como obrigatórios. Os nossos controladores, os nossos produtos têm todos esses ensaios aprovados. E aqui em São Paulo é o nosso carro-chefe, assim, nós vendemos os nossos produtos principalmente para São Paulo capital. Nós temos mais de 2.000 controladores semafóricos em campo aqui em São Paulo. E quem testa, além desses ensaios que são exigidos por especificação, a CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, ela também realiza o seu teste. Então, ela verifica se todas aquelas requisições feitas na especificação estão sendo cumpridas ou não. E nosso controlador aqui também é atestado pela CT. Só pode fornecer controladores ou equipamentos de transporte, de tráfego para São Paulo quem for aprovado nos testes da CT. É um laboratório, a gente acompanha os testes, tanto os ensaios quanto os testes da CT, são sempre acompanhados por um de nós aqui, e muitas vezes também se ocorre algum problema na hora, não consegui ligar, olha, deu uma falha aqui, você pode tentar solucionar no momento do ensaio, eles testam novamente e você pode tentar controlar o problema e já solucionar antes de ser reprovado e ter que trazer o equipamento novamente. Então, cada um desses ensaios é referente a um tipo de finalidade. O produto deve ser projetado já com a ideia de contemplar todos esses ensaios, e nós utilizamos aqui a empresa Lenco para fazer todos esses ensaios. Isso aqui um diagrama de estados que a gente está trabalhando agora, é um produto novo, então nenhum município tem, nenhum estado aqui no Brasil tem um controlador DC, todos os controladores são AC, e a gente está inovando aí no mercado e projetando um controlador DC para lançar. A gente tem uma expectativa de 1 ano e meio ou 2 anos para elaborar tudo isso. Vou mostrar aqui mais ou menos o esquema do projeto atual, que é a ideologia, né, basicamente do projeto atual, com o controlador DC. Então, eu tenho o módulo de CPU, tenho aqui o módulo de potência, que está simulando os semáforos, onde eles serão ligados, o circuito DC, assim por diante. É uma ilustração, aqui seriam os detectores, os laços indutivos que vocês veem recortados no chão, as botoeiras. Então, aqui é mais a ideia modular do controlador. Cada um desses módulos tem os seus chips independentes. Então, eles são microcontrolados, todos os módulos independentes, e eles entregam todos os seus dados para a CPU, que nesse caso, nesse modelo a gente está usando a Unimax, e usamos aqui também a BeagleBone,
E Toradex, estamos com uma parceria agora com Caninos Loucos, da PUC, aqui de São Paulo. Eles desenvolveram esse embarcado e em parceria com a gente, estamos com 12 controladores na raia da USP para testar esse novo módulo deles, esse novo embarcado deles. Então, aqui a gente atua em diversos produtos, semafóricos. Eu tenho 2 aqui na ilustração, mas nós temos 4 marcas, 4 modelos, desculpa, GWR, GW 3.2, GW1, esse GW1 é o nosso hardware mais antigo, ele tem 30 anos no mercado, e temos o GW2, GW2, 3.2 IBR, são os mais novos. Aqui tem uma caixinha GSM, ela pode ser acoplada a controladores de outras marcas, por exemplo, Digicom, Datapron, são outras marcas de controladores. Ela pode ser alocada num controlador de outra marca para mostrar o status remoto, ou seja, eu consigo saber se o controlador em campo ele está em falha, ele está funcionando normal, ele perdeu a comunicação, está apagado. Por meio dessa caixa GSM, a gente consegue comunicar com o controlador de outra marca. E aí eu trouxe para vocês, esse foi o lançamento desse ano, é uma botoeira sonora para deficientes físicos e visuais. Então, ao pressionar o botão aqui, temos um motorzinho, ele vibra, para que o deficiente visual saiba que ele pressionou o botão. Para deficientes auditivos, a gente tem essa faixa de LED com iluminação, então ele não vai escutar a botoeira apitando, mas ele vai ver que a passagem dele está liberada. Em cima temos uma plaquinha de braille que diz a mensagem para ele que o controlador irá liberar a passagem dele assim que o verde for iniciado. Então, esse é um dos últimos produtos, também foi desenvolvido por terceiros. Aqui a gente só faz alguns ajustes, por exemplo, se o município de Toledo quer que o LED pisque em azul, não em verde, como aqui em São Paulo. Então, internamente, a gente troca a cor do LED e aí manda o produto para outro lugar. A botoeira não pode ser vermelha, precisa ser verde. Então, a gente faz isso aqui internamente. Ela tem gravada várias mensagens dentro, então cada município também pode selecionar a mensagem que ele quer para a travessia. Após o sinal, o município já pode atravessar. Você pode selecionar qual é a mensagem que você deseja. Bom, seria isso. Eu gostaria de mostrar ainda para vocês o acesso remoto. Então, aqui, ó, é um site que a gente disponibiliza evento para as prefeituras. Estou acessando agora um site de São Sebastião, que é no litoral aqui de São Paulo. Vocês podem ver aqui que o status dos controladores estão verdes. Então, tanto aquela caixinha quanto o nosso controlador, ele mostra se você está online, se você está offline, e assim por diante. Aí aqui, internamente, clicando no ícone, eu consigo saber se o controlador, qual é o status atual do controlador. Então, o grupo 1 está em verde, o 2 está em vermelho, o 3 está em verde, observe que o grupo 3 e 4 é pedestre, e aqui eu tenho todos os dados dele, posso reiniciar o controlador. Então, se eu apertar em reiniciar, eu vou reiniciar o controlador que está lá em São Sebastião. Posso reiniciar o anel, que é uma ideia de reinício local, apenas
esses 4 grupos vão reiniciar e não o controlador totalmente. Posso saber qual é o horário que está lá, configurado, porque ele pode estar operando em outro horário, plano e assim por diante. Tem todos os dados através dessa central, que é o nosso acesso remoto. Aqui também a gente consegue ter os dados locais. Então, esse programador me dá o acesso local de todos os controladores que estão aqui na empresa. Então, eu consigo ver aqui, ó, que aqui no nosso laboratório eu tenho só um anel de controlador funcionando, ele vai contando o tempo, então ele vai ficar 3 segundos só nesse estágio, vai comutar a cor, estudiar, e eu posso reiniciar o anel porque ele está em falha. Então, ele vai tentar fazer sequência de partida novamente e vai tentar o seu funcionamento. Se ele tiver com algum problema de elétrico, ele vai cair de novo. Porque eu estou com um problema elétrico lá, então ele não vai voltar a funcionar. Com isso, eu já sei que eu tenho que destinar um técnico para o local, sem precisar diagnosticar isso no campo, né? Então, basicamente, o que eu gostaria de demonstrar para vocês é isso. Queria agradecer a atenção. E se vocês tiverem algumas perguntas, estou à disposição. Ok, obrigado, Franciele. Já tem uma pergunta aqui para você. O Vitor está perguntando se essa árvore de falhas é alimentada pelos técnicos, acho que é lá da Intelbras, né? Se a árvore de falhas é alimentada pelos técnicos com novos erros / soluções, ou já está completa com todos os erros e soluções possíveis na câmera? Não, nós na manutenção tínhamos esse dever também, então quando não havia um reporte do erro na árvore, nós repassávamos para eles desenvolverem também, ou analisarem no laboratório deles, se como a gente analisou, procedia ou não o conserto do produto, mas a maioria dos problemas dessa árvore de falhas, ela estava completa. Hoje eu vejo que isso é muito importante, porque aqui a gente precisa muito disso, e a cada produto que é lançado, o suporte, muito atrelado à engenharia, andando sempre junto, ele precisa mapear todos esses problemas para um atendimento eficaz do cliente. Não precisar demandar tanto de pessoas em campo para solucionar problemas que muitas vezes poderiam ser simples. Ok. Uma outra pergunta minha nos teus nos semáforos aí, eles, por exemplo, eles conseguem detectar, porque eu não sei como é que é o semáforo de vocês, mas tem aqueles que tem vários LEDs, né? Que às vezes vai, sei lá, 80, 100 LEDs. Eles conseguem saber se tem LED queimado? Como que funciona? Se ele tem essa inteligência? Sim. Aqui dentro do nosso programador, temos um parâmetro de leitura de focos. Então, quando ele está parcialmente queimado, ele gera um log, e aqui, aqui no programador local você consegue ver um log, então ele avisa, olha, eu queimei 50%, então eu estou funcionando 50%. Por que eu digo queimei 50%? Porque existe um hábito de utilizar o mesmo grupo focal. Então, muitas vezes vocês estavam no seu carro, olhando para o semáforo, e vocês veem 2 indicações. Uma à frente, um semáforo com 3 grupos focais, à frente e um do lado. Eles estão indicando a mesma coisa. Então, quando eu tenho grupos paralelos, a gente chama, ligados em paralelos, eu consigo saber se queimou um dos focos, se eu ainda tenho a identificação de um dos 2, ou se eu queimei total. Então, se eu queimei total, eu preciso mandar na hora um técnico no local para consertar esse foco. Se eu queimei parcial, isso pode ser aguardado. Então, aqui a gente tem as medições dos grupos de vermelho, amarelo e verde.
precisamos ter essas indicações por cor, porque por questões de segurança. Então, se queima um vermelho na rua, não tem problema. Se queima um verde, não tem problema. Se queima o vermelho, você não está indicando que era para o veículo parar. Isso pode gerar um acidente. Então, a indicação de vermelho leva o semáforo sempre para intermitente. E a gente consegue sim mensurar queima parcial, queima total e funcionamento completo. Ok. E a outra pergunta que eu ia fazer também, que não sei se vai ter mais perguntas, é que os alunos... Pessoal, deixa eu só avisar aqui para os alunos. Pessoal, quem tiver mais alguma pergunta, escreva aí no chat, porque já estamos com um tempo bastante... já ultrapassamos razoavelmente o tempo, tá? Mas eu tenho mais uma pergunta, enquanto isso a gente espera para ver se vai ter mais alguém aí que tem alguma dúvida. Aqueles laços indutivos, que são sensores dos veículos, eu imagino que o que seja, para que vocês usam, mas era interessante você comentar, né, para os alunos entenderem para que é utilizado isso. Os laços indutivos no controlador, eles são a indicação de acionamento ou não de um estágio. Então, você passa sobre o laço que está instalado na rua, em campo, asfalto, ele está instalado no asfalto, exatamente. E aí, quando o carro passa, existe um campo magnético alterado, e com isso há o acionamento de um estágio. Então, o nosso controlador funciona por tempo fixo, que é uma nomenclatura de tráfego, então por tempo fixo e por tempo real. Quando você está trabalhando por tempo real, esses laços eles são decisivos, porque a cada contagem de carro, ele demanda mais tempo ou menos tempo de verde para aquela via. Então, eles são uma ferramenta para mensurar o trânsito e não engarrafamento, porque você pode aumentar o tempo de verde ou diminuir conforme o fluxo de veículos que passa sobre o laço indutivo. Seria isso? Então é o que imaginei, né, que você acaba usando para saber se tem muitos veículos passando, aí você acaba liberando mais a pista, né, ou menos, né, se não tem nenhum carro passando, você pode deixar o outro cruzamento mais tempo em verde, né? Exatamente. Foi o que eu imaginei que é feito. Identificar um carro que parou e não contar mais ele a partir daquele momento. Então, um carro acabou estacionando, quebrando ali em cima do laço. Vou ficar com 2, 3, 4 minutos de verde por causa disso? Não. Eu consigo identificar que a massa está estacionada, então eu paro de realizar contagens. Quando eu identifico a massa estacionada, o carro estacionado, no caso, né? Tá, ok. Bom, acho que é isso, acho que não temos mais perguntas. Queria agradecer a disponibilidade, a palestra de vocês, foi bem interessante, né? Agradecer também a Jade novamente. E eu queria deixar também uma das coisas que eu notei que eu achei bastante importante, um recado para os alunos, né? Que as duas estão continuam estudando, né? Estão fazendo especialização, né? Que é uma coisa que a gente acha que vai se formar e vai parar de estudar e não tem como, né? Infelizmente hoje é muita informação, né? E não tem como ficar parado, né? Mas e você vê, se formaram em 2018, 2017, quer dizer, só teve dois aninhos aí de folga e daí já tem que estar estudando de novo, né? Que o mercado realmente exige, né? Então, mas então é isso. O que mais que eu tinha aqui para comentar? Sim, daí, então, com a palestra de hoje da Jade, da Franciele, a gente encerra aí o ciclo de palestras com ex-alunos e profissionais da área de engenharia.
E na semana que vem daí a gente vai voltar e ver alguns tópicos teóricos, né, sobre a parte de pesquisa tecnológica, né, que vai ser a aula que vem. Tá ok? Então eu vou deixar os alunos, não sei se vocês querem dar mais alguma palavrinha, ou tudo bem? Então vamos encerrar aqui a